Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Agora são 10 horas pelo horário de Brasília e você fica por dentro, passa a acompanhar as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição com uma notícia triste. Pelo menos uma pessoa morreu em um deslizamento de terra em Guaratuba, no litoral do Paraná. As duas pistas da BR-376, onde aconteceu o problema, estão interditadas e sem previsão de liberação. O deslizamento na divisa entre o Paraná e Santa Catarina aconteceu na noite desta segunda-feira e atingiu os dois sentidos da rodovia, no quilômetro 669. Imagens do local do acidente no Paraná mostram que veículos foram atingidos pelo deslizamento de terra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um corpo foi encontrado no local por volta das 10h30 da noite. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária estabeleceram bloqueios de segurança no trecho. Havia congestionamento na região. Segundo a corporação, as buscas foram interrompidas durante a madrugada por conta da instabilidade do tempo. As buscas já foram retomadas e cães farejadores ajudam na procura de pessoas desaparecidas. Socorristas e especialistas em buscas e equipamentos foram enviados de Santa Catarina ao Paraná para auxiliar nos trabalhos de atendimento ao deslizamento de terra. E ainda sobre esse assunto, a chuva de granizo e os ventos fortes também causaram estragos em Goiânia. Foram registradas quedas de árvores e alagamentos no centro e diversos bairros. Em São Paulo, a forte chuva também causou alagamentos na zona leste da capital. A circulação de trens, inclusive, teve que ser interrompida e 3 córregos transbordaram. E eu mudo de assunto agora para falar de política. A PEC da transição, que foi apresentada ontem no Senado, já conta com 14 assinaturas, mas são necessárias 27 para que a proposta comece a tramitar no Congresso. A proposta de emenda à Constituição da Transição foi protocolada nesta segunda-feira no Senado, mas sem as 27 assinaturas necessárias para sua tramitação ter início, com uma leitura protocolar no plenário da Casa. Depois disso, a proposta é automaticamente despachada para a Comissão de Constituição e Justiça, onde pode ser colocada em votação após 5 dias. A apreciação deve acontecer em um prazo de até 30 dias. Após passar por 5 sessões de discussão, a proposta vai estar pronta para votação em primeiro turno. Até o segundo turno, são 5 dias úteis de intervalo e mais 3 sessões de debate. A PEC da transição pretende manter o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Pela proposta, o valor referente ao programa social fica fora do cálculo do teto de gastos entre 2023 e 2026. O texto propõe retirar R$ 198 bilhões do teto de gastos por ano, sendo até R$ 175 bilhões para o programa social e R$ 23 bilhões para investimentos. A diferença do texto protocolado para o inicial é o prazo de validade, que a equipe de Lula defendia por tempo indeterminado, e na versão atual a duração é de 4 anos. Mas o texto da PEC ainda pode sofrer alterações durante a tramitação no Congresso. E olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressistas, surge como forte nome para a reeleição. O deputado já recebeu apoio de pelo menos 10 partidos para a eleição, que acontece em 1º de fevereiro de 2023, quando, aliás, os novos parlamentares tomarão posse. Fazem parte do grupo de apoio de Lira os partidos que terão bancadas numerosas no ano que vem, entre eles o PP, o União Brasil e o Republicanos. Para ser eleito, o atual presidente precisa de, no mínimo, 257 deputados. E eu mudo de assunto mais uma vez para falar de Copa do Mundo. Olha só, em dia de jogos do Brasil na Copa, o consumo de energia cai cerca de 10%, de acordo, no comparado, aliás, com os dias normais. A informação é de um estudo feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Mas quem traz mais detalhes é a repórter Bruna de Giaimo. É isso mesmo, isso acontece porque muitas pessoas param as suas atividades para assistir aos jogos da seleção, como é o caso de pessoas que estão em escritórios e desligam o computador para assistir aos jogos. As pessoas também deixam de usar equipamentos como liquidificador, máquina de lavar e aspirador de pó durante os jogos. E isso significa aí uma redução equivalente a cerca de 10% do que é consumido em dias normais.
Os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico identificaram que mais ou menos 1 hora antes do início dos jogos, o consumo de energia elétrica teve queda de 7.200 megawatts, apresentando um leve aumento durante o intervalo e uma redução drástica na retomada da partida. Segundo o órgão, as copas costumam ter impacto significativo na carga de eletricidade do Sistema Interligado Nacional, que é o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil. E para se ter uma ideia, a redução equivale à soma das cargas médias dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Distrito Federal, que juntos têm cerca de 40 milhões de habitantes. E como essa Copa é realizada entre novembro e dezembro, que é um período com temperaturas altas em todo o território brasileiro, as variações de carga de energia podem ser ainda maiores do que em outros mundiais. É importante a gente destacar aí que esse tipo de variação pode prejudicar o sistema de abastecimento. Então, o ONS está preparado para esse tipo de alteração. Olha só, e eu continuo falando de Copa, só que agora dentro de campo. Os jogos da Copa do Mundo do Catar de hoje só acontecem em 2 horários, ao meio-dia e às 4 da tarde. O motivo é que as partidas definem a classificação e, por isso, elas têm que ser realizadas no mesmo horário, para evitar a combinação de resultados. Mas entre os jogos de ontem, um deles em especial tem sido considerado o melhor dessa Copa até agora. A partida entre Camarões e Sérvia, que terminou 3-3. Confira. A seleção africana chegou em crise para o jogo. Logo pela manhã, o goleiro André Onana, destaque na Inter de Milão, foi expulso da concentração depois de brigar com o técnico Rigobert Song. Apesar disso, foi Camarões que abriu o placar. Aos 29 do primeiro tempo, Castelletto apareceu na área depois de uma cobrança de escanteio para marcar o primeiro. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Sérvia virou com gols separados por 2 minutos. Primeiro com Pavlovic, depois com Milinkovic-Savic. No comecinho do segundo tempo, o artilheiro Aleksandar Mitrovic ampliou em uma jogada que teve até linha de passe dentro da área camaronesa. Parecia que a vitória estava encaminhada. Só que 2 minutos depois, entrou o homem que mudou o jogo, Vicente Aboubakar. 11 minutos depois da substituição, ele recebeu em profundidade, deixou o zagueiro no chão e encobriu o goleiro sérvio. O golaço, que chegou a ser anulado em campo, mas foi validado com o auxílio do VAR, trouxe Camarões de volta para a partida. 3 minutos depois, o próprio Aboubakar encontrou Choupo-Moting livre para empatar a partida e dar números finais ao placar. Bom, essa edição fica por aqui, mas continue ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!